E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Continuando naquele meu trabalho de resgate dos meus vídeos bem antiguinhos, né, para tornar esse conteúdo acessível ao pessoalzinho mais novo, mais recente aqui no canal. Eu tenho feito esse resgate de alguns conteúdos bem antigos, lá do começo do meu canal, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nado borboleta, e eu vou falar sobre duas características do nado borboleta importantes, uma referente à braçada e uma referente à pernada, simples assim, né? E para fazer essas observações, eu vou fazer uma espécie de uma resenha, um pouco histórica e um pouco técnica, de como é que nasceu o nado borboleta, como é que ele foi se desenvolvendo e se formando e chegou até a forma que existe hoje. Não sei se vocês sabem, mas o nado borboleta é uma derivação do nado peito. O nado peito é um nado antiquíssimo, né? Existem afrescos e pinturas em jarros de barro de soldados lá nas guerras clássicas da antiga Grécia que faziam o nado peito. O nado peito é um nado antiquíssimo. Agora, no Hall da Fama Internacional da Natação, cita que já em 1935, década de 30, né, do século passado, alguns nadadores já estavam um pouco insatisfeitos com essa braçada do peito, dela não ter recuperação aérea. Eles queriam fazer uma recuperação aérea. Porque a braçada do peito totalmente submersa, como ela tem muito arrasto. Então, alguns nadadores já vinham experimentando fazer um certo prolongamento da fase submersa e tentar fazer uma recuperação aérea por fora d'água, né? Dando menos arrasto, diminuindo drasticamente o arrasto nela. No Hall da Fama tem pelo menos 3 nadadores, né? A história anota 3 nadadores de 1935, o australiano Sidney Cavell, um alemão Eric Rademacher e um norte-americano Henry Myers. Pelo menos 3 deles já estavam fazendo experiências nisso, como é que a coisa vai e tal. E aí eles começaram a fazer isso. Prolongaram a fase submersa ficou um pouco mais alongada e faziam a volta por cima d'água. Ora, puxar por baixo d'água e recuperar por cima os braços era uma coisa que o nado crawl, que tinha nascido mais ou menos uns 50 anos antes, né, final dos anos 1800, já havia gente, só que os nativos das Ilhas do Pacífico faziam braçadas alternadas. O que o pessoal do peito estava fazendo era mais ou menos a mesma coisa, só que simultaneamente. Então o que aconteceu com o tempo foi exatamente isso. A braçada do nado borboleta começou a ganhar uma conformação geral muito semelhante à do nado crawl, só que feita simultaneamente. E foi se consolidando dessa forma. À medida que o pessoal foi aprimorando a braçada do crawl, isso se refletiu no nado borbo, de modo que a trajetória submersa, a recuperação aérea, a maneira de entrar com a mão, tudo foi sendo trazido do nado crawl, que vinha num processo também de aprimoramento, foi sendo trazido para esse novo nado que agora se chamava nado borboleta. Então, os nadadores começaram a fazer a mesma atração. Então, se você olhar a trajetória simultânea do nado borbo por baixo d'água, são 2 trajetórias de crawl. Só que ao invés de fazer uma de cada vez, faz as 2 juntas. Então, essa modificação foi acontecendo e foi uma modificação que justificou o nascimento de um novo nado. Não, agora é um novo nado. É o nado que no começo se chamou nado golfinho, deram outros nomes lá. Mas o fato é esse. E a pernada continuou a pernada clássica, aquela perna do sapinho, aquela pernada de características muito mais horizontais. Durante muito tempo. Eu tenho alunos até hoje, alunos já de uma certa idade, de terceira idade, que fizeram aula de natação quando eram jovens, pede para que ele nade o borbo, ele faz o nado borbo com perna de peito, porque ele aprendeu assim. O nado borboleta antigamente era assim, durante muito tempo. Braçada já simultânea, com recuperação aérea, tudo mais, mas ainda a perna do nado peito. Então, a gente pode imaginar que, pelo menos do ponto de vista da braçada, o nado borboleta e o nado crawl são nados aparentados. Eles são primos entre si. Porque o nado crawl tem a mesma puxada submersa e recuperação aérea, e o nado borboleta também. O antigo nado peito, que agora chamava nado borbo, né,
também tem isso e tal. Então eles são nado primos. E esse parentesco entre o nado borboleta e o nado crawl pode e deve ser aproveitado pelos professores de natação, porque a gente tem uma vantagem. Quando a gente começa a falar sobre nado borbo, na maior parte das vezes o nado crawl já está bem sedimentado, os aluninhos já estão fazendo o nado crawl há um tempo. Então quando você fala da forma da puxada, da importância da finalização, de retirar o cotovelinho um pouquinho mais alto, quando você fala dessas coisas, para o nado borbo, você não está falando novidade nenhuma. Eles já estão ouvindo isso com relação ao nado crawl, de maneira alternada. Você está só falando agora para fazer de maneira simultânea. Então, se a gente explora esse tipo de coisa, essa familiaridade que o aluno vai perceber daquele nado borboleta que ele achava bonito, mas ele achava que era muito difícil, muito cansativo, começa a ficar um pouco mais simples, um pouco mais inteligível para ele, porque ele começa a relacionar com o nado que ele já domina. Bacana, né? Então, aí, depois de acontecer esse tipo de coisa, o pessoal começou a querer mexer na pernada também. E isso começou porque teve um físico chamado Volney Wilson, que trabalhava no aquário de Chicago, e ele foi uma das primeiras pessoas que sistematizou a observação de que os peixes nadam em movimentos no plano horizontal, mas os golfinhos, os botos, as orcas, as baleias, os mamíferos marinhos em geral, fazem movimentos ondulatórios no plano vertical. Esse é o movimento ondulatório. E os mamíferos marinhos são muito mais rápidos que os peixes, acho que vocês sabem disso. Inclusive são predadores muito hábeis, são predadores eficientíssimos, exatamente por causa disso, são muito velozes. Exatamente porque eles fazem esse movimento ondulatório no plano vertical. Então o indivíduo falou, bom, e se a gente começasse a fazer uma coisa semelhante a isso? O nadador com o seu corpo fizesse uns movimentos ondulatórios semelhantes aos mamíferos marinhos para a gente poder fazer. E aí eles começaram a perceber que a coordenação mais simples era fazer um movimento ondulatório na hora que os braços entram e um movimento ondulatório na fase final do empurre, né? Vamos assim dizer. Então uma golfinhada no momento que entra os braços e uma golfinhada no momento que está fazendo o empurre final. E começaram a fazer esse tipo de coisa. Inclusive, a história registra que o nadador que fez isso de maneira muito eficiente foi um japonês chamado Jiro Nagasawa. Inclusive, passou a ser recordista mundial por conta disso. Porque ele foi um dos primeiros nadadores que conciliou essa nova braçada, agora com recuperação aérea, com essa nova golfinhada, pernada, qualquer coisa do gênero assim, no plano vertical, semelhante aos mamíferos marinhos. Curioso isso, né? Legal. Então, a gente tem que deixar claro que esse movimento é no plano vertical. Agora, tem uma diferença, eu ressalto sempre essa diferença. Por quê? Porque não é o mesmo movimento quando o nadador faz o movimento propulsivo no plano vertical, na entrada das mãos, com o movimento propulsivo que ele faz no empurre final. São movimentos muito diferentes. E tem uma razão muito boa para isso. Quando o nadador faz o movimento com as pernas na hora do empurre, a sua maior preocupação é ele ganhar altura com a cabeça, com as vias respiratórias e com os ombros, para fazer a recuperação aérea e a respiração. Então, quando o nadador está fazendo um empurre, que ele faz aquela pernadinha, faz aquele movimento no lado borbo, ele está preocupado em respirar e tirar o ombro da água. Quando ele vai com os braços à frente, que ele vai entrar com os braços à frente, a preocupação dele é só propulsiva. Ele só quer propulsionar. Ele só quer ajudar os braços no movimento de deslocamento na água. Então, como essas demandas são diferentes, os movimentos acabaram ficando diferentes. Esse movimento no plano vertical ficou muito diferente no momento da entrada com o momento da finalização do empurre. Quando o nadador faz esse movimento na entrada aqui, repara, é um movimento muito mais exuberante, é um movimento com forte participação de quadril, faz um movimento de quadril, e o seu torso, a sua cabeça estão dentro da água, estão embaixo da água. Então é um movimento muito diferente. Inclusive, eu costumo sempre ressaltar isso, muito mais exuberante, muito mais vistoso. Quando o nadador faz a puxada simultânea do borbo, que ele vai fazer aquela empurrada,
Repara que o movimento é um movimento muito mais discreto, o quadril está travado, não tem movimento de quadril, não deve ter um movimento de quadril, porque cabeça, rosto e ombros tem que estar para fora d'água. Então são movimentos muito diferentes, apesar de ambos serem no plano vertical, eles são muito diferentes. E como a primeira fase de todo aprendizado motor é uma fase cognitiva, para a gente tornar a compreensão cognitiva desse movimento mais clara, é legal que a gente dê nomes diferentes para movimentos diferentes, são diferentes, eles não são iguais. Então, se a gente der o mesmo nome para movimentos que são diferentes, a gente vai confundir o aluno. Então vamos chamar na frente de golfinhada. Eu já ouvi falar que tem gente que não gosta, que não acha técnico. Não, eu acho que é muito correto. Na frente é uma golfinhada, é um movimento que imita os golfinhos. É o animal mais familiar para nós. É uma golfinhada, um movimento de ondulação muito exuberante. Quadril, cabeça e torso embaixo d'água. Quando ele vai fazer aquela empurradinha, é um movimento muito mais restrito às pernas. Ele faz uma ligeira flexão de joelhos e é um movimento muito mais concentrado na perna. Não tem quadril e não tem torso. Bom, como é que é um movimento que é específico das pernas? Pernada. Então nós podemos chamar esses dois movimentos no plano vertical do nado borboleta em golfinhada na hora que o nadador faz a entrada e uma pernada na hora que ele faz aquele empurre final. Então, ao invés da gente falar dois movimentos para cada ciclo de braço, a gente tem que falar assim: uma golfinhada e uma pernada para cada ciclo completo de braço. Ficou mais claro? Quando você fala pela primeira vez, ou nas primeiras vezes que você fala isso, como você denomina de maneira diferente cada um desses movimentos, o aluno sabe, não são o mesmo movimento, são movimentos diferentes. Isso facilita a compreensão do aluno e o resto do aprendizado por via de consequência. Então, essas duas dicas que eu dou. Em primeiro lugar, com relação à braçada, explorar o parentesco que o nado borboleta tem com o nado crawl. É um parentesco fortíssimo, são primos e primos próximos. É isso. E a segunda coisa é você, ao contrário, deixar bem claro que os movimentos no plano vertical que o nadador faz, os movimentos propulsivos que o nadador faz com as pernas, eles são diferentes. No ataque, na entrada das mãos, é uma golfinhada, faz a puxadinha simultânea dos braços. E atrás é só uma pernada, é uma pernadinha para ajudar o nadador a sair da água e pegar o ar durante a respiração. Tá bom? São esses dois cuidados que eu acho que a gente tem que ter e o professor tem que ter clareza nesse tipo de coisa, porque eu acho que isso vai ajudar muito com relação ao ensino dos alunos. Eu costumo dizer sempre que a golfinhada, ela faz parte do que eu denomino binômio propulsivo do nado borboleta. Repara que todo nado tem um binômio propulsivo. Binômio propulsivo do crawl, quer dizer, as duas fontes de propulsão que o nado crawl tem é braçada, alternada, o crawl, e pernada, alternada. Costas, mesma coisa, braçadinha e pernada. Nado peito, braçadinha, aquela braçadinha curtinha, sem recuperação aérea, né? Com muito arrasto, e a pernadinha do sapinho, aquela perna da rã, né? Aquela perna no plano horizontal e tal. E qual é o binômio propulsivo do nado borboleta? Braçadas simultâneas e golfinhada. A golfinhada. Golfinhada. Não é a pernada. A pernada não é propriamente propulsiva. Ajuda na propulsão, mas ela ajuda muito mais na coordenação e na sustentação de uma boa posição para a respiração. Propulsão não é o forte da pernada, é o forte da golfinhada. Ficou claro? Falei grego? Não, acho que ficou claro, né? Espero que vocês tenham entendido. Isso, gente, é uma coisa que poucos professores entendem. Tem muita faculdade que não toca nisso durante o curso de natação. Eu acho uma pena,
porque o professor tendo essa clareza, ele vai conseguir desenvolver a sua metodologia, a sua pedagogia de borda de piscina de maneira muito mais clara para os alunos. E clareza é importante, porque o nado borboleta já é um nado com uma certa complexidade, ele tem uma coordenação difícil, uma exigência biomecânica um pouquinho maior do que os outros nados, e se você for mais claro assim, tudo vai ficar mais fácil. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Vocês já tinham pensado nisso? Vocês que não assistiram ainda esse meu vídeo, já tinham pensado nessas duas coisas? Então tá bom. Por favor, C aqui, curte, compartilhe, comente, continue sempre com a gente e continue mandando para cá as suas sugestões. Eu continuo atento, recebendo as sugestões e ao mesmo tempo estou fazendo um resgate desses vídeos antigos, tá bom? Mande para cá sempre as suas sugestões, porque aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!